A minha meditação a seu respeito será suave, eu me alegrarei no Senhor. Salmo 104, 34. Vamos nesse momento meditar na palavra do Senhor, vamos nos alegrar na presença do Senhor. Como foi dito, o tema dessa noite é justamente bênção ou maldição. E aí gostaria de inicialmente ler aqui 3 versículos. Vamos abrir as Bíblias, vai estar aqui também no projetor, no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Vai ser justamente o capítulo base para a reflexão dessa noite. Deuteronômio 28, a gente vai ler o versículo 8. Deuteronômio 28, a gente vai ler inicialmente o versículo 8, que está escrito assim: O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros, e em tudo o que colocarem a mão, Ele os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Vamos ler também agora, no mesmo capítulo, agora o verso 20, Deuteronômio 28, 20. O Senhor mandará sobre vocês a maldição, a confusão e a ameaça em tudo o que empreenderem, até que vocês sejam destruídos e pereçam repentinamente por causa da maldade das suas obras, com que vocês me abandonaram. E o verso 2, Deuteronômio 28, agora o verso 2. Vamos pedir para a igreja ficar de pé, vamos ler juntos esse verso? Deuteronômio capítulo 28, verso 2. Vamos ler de uma só voz? Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Amém? Podeis sentar e vamos tomar posse das bênçãos do Senhor na nossa vida. Certamente, Deus é um Deus bondoso e o desejo dele é nos abençoar. Vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra que chega até nós nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Temos sentido a Tua presença entre nós, através de versículos, louvores, e pedimos ao Pai que fale aos nossos corações nesse momento. Pai, tira de nossa mente, de nosso coração, tudo aquilo que possa atrapalhar, tudo aquilo que possa atrapalhar, que nós possamos ouvir a Tua palavra. Tudo aquilo que possa estar trazendo angústia, que possa estar tirando a nossa atenção, que nesse momento possamos focar e escutar a Tua voz falando ao nosso coração. A cada um presente, aqueles que estão acompanhando online, fala conosco nessa noite, ó Pai. É isso que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Deuteronômio, um livro do Pentateuco, está lá no Antigo Testamento, justamente vai ser um livro onde vai trazer aqui a menção, vai repetir sobre a questão da vontade de Deus, de que o povo de Israel, o povo escolhido ali por Deus, a descendência de Abraão, com quem Deus tinha feito um pacto, uma promessa, esse povo, ele passasse a obedecer. E se esse povo obedecesse, justamente viriam as bênçãos do Senhor. Esse livro aqui fala justamente, durante toda a sua trajetória, traz um resumo, inclusive, de várias ordens do Senhor ao povo de Israel, traz um resumo de várias ordenanças e lembranças para que o povo não se desviasse do caminho do Senhor. E esse livro de Deuteronômio traz, inclusive, também a questão de Moisés, suas últimas mensagens, e vai trazer aqui os últimos trechos de Moisés ainda em vida, quando Moisés ele morre ali aos 120 anos. Como a gente viu inicialmente, a gente leu primeiro um versículo onde fala que Deus pode abençoar, e depois a gente viu um versículo que fala que Deus pode amaldiçoar. Aqui a gente já vê primeiramente que as bênçãos vêm de Deus, e Deus também tem o poder de amaldiçoar. E a gente vai ver nessa noite, principalmente na parte final aqui dessa nossa reflexão, que a maior bênção que pode existir, na realidade, é ter o nome escrito lá no livro da vida. E que você possa, nessa noite, ter a convicção de que seu nome está escrito no livro da vida.
porque se não estiver, aí sim, é a maior de todas as maldições. A gente vai ver, então, que Deus ele tem o desejo de nos abençoar, né? Aqui tem uma outra passagem onde Deus fala justamente que Ele coloca para o povo escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, e Deus fala, escolhe, pois, a vida. É o desejo de Deus que a gente escolha a vida, que a gente escolha o caminho de bênção. E aqui a gente vê também que a condição para essas bênçãos, para que essas bênçãos do Senhor fossem derramadas sobre o povo, era a questão da obediência, era a questão de seguir firme, era a questão de não se desviar do caminho do Senhor. Então, depende muito da pessoa, se nas suas mãos vai cair a bênção do Senhor ou a maldição do Senhor, baseado também nas suas obras, baseado naquilo para o qual o seu coração está se inclinando. A gente vai ver, então, que da mesma forma que existem leis, no Brasil, leis estaduais, leis municipais, e se a gente obedece às leis, a gente está sendo um bom cidadão, a gente não vai estar infringindo, não vai pagar uma multa de trânsito, a gente não vai ser preso, porque a gente está cumprindo as leis que foram dadas pelas autoridades. Deus, da mesma forma, isso funciona também no mundo espiritual, Ele traz leis, e essas leis aqui nesse livro de Deuteronômio, durante toda a Bíblia, mostra qual é o desejo de Deus para a nossa vida. E de igual forma, no mundo espiritual, se a gente acredita, se a gente crê, se a gente obedece, aquelas bênçãos do Senhor, elas vão se derramando também nas nossas vidas. Primeiramente, esclarecer também que aqui não é uma palavra, não é uma mensagem de teoria da teologia da prosperidade. Aqui eu não vou falar só de bênçãos, aqui não vou falar que você vai enricar, nem nada disso. Como eu disse, a maior das bênçãos é ter Jesus na vida, é ter a certeza da salvação. Aqui não vai ser pregado só flores, mas vai ser dito também dos espinhos. Porque o Senhor mesmo, Ele falou, tende bom ânimo, né? No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E nós, que estamos firmados no Senhor, também podemos ter essa vitória no mundo. A gente vai ver, então, que se a gente obedece às leis do país, a gente não vai ter o que temer. Da mesma forma, se a gente obedece às leis do Senhor, que estão na palavra do Senhor, a gente não vai ter o que temer e a gente vai ter uma vida espiritual saudável, sentindo a presença de Deus em nossas vidas. A gente vê também, nesse momento aqui, né, em que Israel é trazido à lembrança para o povo de Deus a questão da obediência, esse capítulo 28, ele vai trazer 14 versículos em que Deus fala justamente sobre bênçãos. Mas esse capítulo 28, ele não tem só esses 14 versículos, ele vai até o versículo 68. E do 15 ao 68, Deus está alertando sobre maldições, sobre o que pode dar errado se o povo desobedecer, se o povo se desviar. E tudo aquilo que vai sendo dito do versículo 15 até o 68, quando a gente vai lendo a história, o trajeto do povo de Israel, a gente vê que muito daquilo ali, basicamente tudo se cumpriu. Basicamente foi o que o povo de Israel sofreu no exílio, foi o que o povo de Israel foi escravizado, foi o que o povo de Israel sofreu ao adorar outros deuses, ao se desviar do caminho do Senhor. Então, tudo aquilo que o Senhor disse que aconteceria se desviasse ao longo do tempo, ao longo da trajetória do povo de Israel, foi algo que aconteceu. E Deus, Ele sempre traz um alerta. Deus sempre mostra qual é a vontade dEle para nós. Basta cada um de nós querermos ou não aceitar a vontade do Senhor em nossas vidas. Vamos ler então justamente esses primeiros 14 versículos que estão aqui em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, vamos ler do verso 1 ao 14. E aí a gente vai tirar alguns aprendizados sobre esses versículos que estão aqui. Deuteronômio 28, 1, que diz assim: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Benditos serão vocês na cidade e benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais, e bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar, e benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho,
mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros, e em tudo que colocarem a mão, Ele os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. O Senhor os constituirá para si em povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor, e terão medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto de seus animais e no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês sob juramento aos seus pais. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho de suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo. E se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno, para os guardar e cumprir. Não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. É forte. A gente vê aqui palavras do Senhor prometendo abençoar o seu povo, se o seu povo for obediente, se o seu povo não se desviar. A gente vê que, mais uma vez falando, que ao longo do tempo, infelizmente, o povo, coração duro, um povo que acabou se desviando do caminho do Senhor e sofreu a consequência por conta disso. Mas nesses 14 versículos, a gente vê no primeiro versículo que diz sobre ouvir e guardar. Ouvir e guardar está significando justamente obedecer e cumprir. Não adianta nada você nessa noite escutar isso aqui, sair por aquela porta e continuar com a mesma vida vazia, com a mesma vida mundana, com os mesmos vícios, com os mesmos pecados de estimação. É cumprir, ouvir e cumprir. Obedecer a palavra do Senhor, para que as bênçãos do Senhor possam se cumprir na sua vida. Não ser desatento, não ser só um ouvinte, mas ser um praticante da palavra do Senhor. E é isso que o Senhor está te convidando nessa noite, para que você seja obediente a Ele. No versículo 2, a gente vê que fala que as bênçãos vão te alcançar, se você ouvir a voz do Senhor. Nesse momento, o Senhor está falando contigo. E que você possa abrir os seus ouvidos espirituais, que Deus está falando ao seu coração, chamando ao arrependimento, chamando para justamente você mudar a sua postura, mudar a sua vida, para que você possa sentir a presença de Deus e a bênção que é estar com Deus em sua vida. A gente vê que bendito será na cidade e bendito será no campo. Onde você estiver, como foi dito, vai identificar. Ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Onde você estiver, se você estiver aqui na região metropolitana, se você estiver em Recife, se você estiver no interior, seja onde você estiver, a bênção de Deus vai estar contigo. Todos podem olhar e dizer, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus, ali é uma pessoa diferente, porque você vai resplandecer através de suas obras e vai glorificar a Deus através da sua vida. A gente vê também que fala, bendito é o fruto do seu ventre. Talvez nesse momento eu possa estar falando para alguém que está justamente aperreado pelo fruto do seu ventre, pelo seu filho, pela sua filha, alguém que possa estar sofrendo, alguém que possa estar pensando justamente seu filho encarcerado, seu filho está com vícios, sua filha está com uma vida de promiscuidade, mas que a gente possa confiar no Senhor e continuar clamando, que a nossa obediência vai refletir também para que Deus possa salvar o fruto do nosso ventre, nossa família, nossos filhos. A gente vê nessa mensagem, lembra inclusive daquela música que fala justamente de trazendo a arca, que não, esse não pode ser o teu fim, não é o que Deus sonhou para ti. Não podes aceitar, ver sua família se acabar, sua esperança se acabar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não. E a angústia te faz esquecer de que sobre a sua vida está as mesmas bênçãos de Abraão. E aí, meu irmão, minha irmã, nessa noite, através de Jesus Cristo, que é a descendência de Abraão, você é bendito. E que você possa clamar pela sua família, pelos seus filhos, pelo ventre, pelo fruto do seu ventre, para que o Senhor possa abençoar a sua família por inteiro. A gente vê também que fala, bendito serão nos seus cestos os cereais. E que Deus possa, então, como foi dito aqui, Deus é Jeová Jirê, que Deus possa trazer sempre a provisão. Como diz na Bíblia, eu nunca vi um justo
passando necessidade sem o pão. E assim você, sendo um justo, sendo obediente ao Senhor, o Senhor trará provisão para a sua vida. Aquilo que você precisa, Deus vai prover. E talvez se você está sofrendo por algo que tanto queria, que tanto aconteceu, e não está vindo, talvez é porque no fundo, na realidade você nem precisava daquilo. Porque o que você precisa de verdade, tenha no seu coração a convicção que Deus vai prover. Então Deus é um Deus de provisão. A gente diz também que fala que você vai ser bendito ao entrar e bendito ao sair. Justamente a sua trajetória. Todos vão identificar que você é uma pessoa de Deus e o ambiente que você tiver vai fazer a diferença. Seja na faculdade, seja na escola. Como foi dito hoje na mensagem da manhã, como é que está o seu coração? Se é um coração justamente para que Deus possa lhe usar, para que a mensagem de Deus prospere no seu coração e você possa obedecer. Aqui fala também que bendito serás porque os inimigos serão derrotados. Então que você possa ter certeza que toda a arma forjada contra ti não prosperará. Porque o Senhor também é um Deus de livramento. E que aqueles que se levantam contra você, querendo lhe destruir, você tem um Deus mais poderoso. E muitas vezes coisas que armam contra você que você nem sabe, mas Deus acampa os seus anjos ao nosso redor, trazendo o livramento e trazendo aquilo que você necessita, porque Deus tem prazer em abençoar. A gente vê também que em tudo que você colocar a mão será bendito. Então, seus projetos, seu trabalho, coloque tudo perante o Senhor. Coloque as suas ansiedades perante o Senhor. E Deus abençoará conforme a sua vontade. A gente vê também que todos os povos verão que você é bendito. Então, seu testemunho vai glorificar. Todos aqueles que veem a sua vida vão notar a diferença. Num domingo à noite como esse, estariam muitos aqui justamente enchendo a cara, estariam muitos aqui ouvindo um brega, estariam muitos aqui fazendo besteira. Mas vocês estão aqui, ouvindo a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus. E você é abençoado por conta disso, porque está buscando a Deus, e o seu testemunho vai glorificar a Deus, e todos verão que Deus é contigo. Fala também que você é abençoado no verso 11, abundância de bens. Então, Deus, Ele simplesmente lhe abençoa, não simplesmente porque você é bom, porque você merece, mas que essas bênçãos que chegam na sua vida possam glorificar também o nome dEle. E tudo aquilo que você ganha de Deus é para a glória do nome dEle. Fala também que vocês emprestarão, lá no verso 12. Então, Deus, Ele não gosta de nos ver arruinados nas dívidas. Deus é um Deus de abundância, é um Deus de provisão, e que você, mantendo a sua fé, você mantendo a sua convicção firme no Senhor, tenha certeza que a provisão virá e que você não vai ser amaldiçoado também nessa questão financeira. Ele te colocará por cabeça e não por cauda. Por cabeça, você vai ter a mente de Cristo. Te colocará com a mente de Cristo e você vai saber discernir o que é do mundo e o que é de Deus e assim justamente obedecer e assim justamente agradar a Deus com a sua vida. Fala também no verso 14, o último verso, para você não se desviar. Meu irmão, minha irmã, sendo sincero, esse termo desviado, né, muitas vezes é um termo até um pouco pejorativo, mas no fundo, eu e você, sei que também, não conhece um desviado que está 100% feliz lá no mundo. Quem está fora, quem já viveu, quem sabe da verdade, pode estar até com uma falsa alegria, pode estar querendo tampar um vazio no seu coração, mas não está feliz lá no mundo, não. E essa é uma noite em que Deus está falando justamente, a gente leu aqui no versículo 14, não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu não quero saber nessa noite o que foi que levou você a se desviar. Mas Deus está falando ao seu coração que é noite de voltar, que é noite de você endireitar os seus caminhos, obedecer, porque vai sentir a bênção do Senhor na sua vida. A gente tira várias lições desse trecho aqui do capítulo 28 de Deuteronômio. Se perguntar lá fora, inclusive, aqui dentro também, em todo canto, quem quer ser abençoado? Todo mundo vai dizer, eu quero ser abençoado. É claro que ninguém vai dizer, eu quero ser amaldiçoado, eu quero ser abençoado. Mas para ser abençoado, não é simplesmente querer, é preciso obedecer.
Eu falo principalmente das bênçãos no mundo espiritual, das bênçãos lidando com a questão também da eternidade. Não só bênçãos materiais, não só conquistas nesse mundo, mas também as bênçãos espirituais. É preciso obedecer. Essa é uma noite que Deus está falando aos nossos corações. Eu quero a obediência do meu povo. E que você possa renovar os seus votos com o Senhor, querendo obedecê-lo cada dia mais para agradar ao Senhor, para que você possa se desviar dos maus caminhos. E mesmo que você não esteja no mau caminho, talvez você esteja na aparência do mau caminho. E Deus quer também que você saia da aparência do mau caminho, que você saia daquelas más companhias, que você possa obedecê-lo e agradar a Deus com a sua vida. A gente vai ver que obedecer traz consequências para a bênção. Então, Deus quer nessa noite a nossa obediência. A gente vê também lá no livro de Êxodo, que fala também que no capítulo 30, da questão de que Deus, ele visita a questão também da sua descendência, tanto com bênçãos como com maldições. Isso aí é um trecho que muitas vezes é usado de forma errônea, existem muitos lugares, inclusive, para a questão de quebra de maldição hereditária. De que se seu pai pecou, sua avó pecou, você é que está pagando os pecados que eles fizeram. A gente sabe que uma criação interfere muito, né? As nossas crianças, adolescentes, serem criados na presença do Senhor, é claro que vão ser abençoados, vão crescer sabendo da verdade. Isso é muito importante, diferente de uma criação mundana que não quer saber de Deus e que vai ensinar tudo que o mundo oferece. Isso aí vai estar mais propenso justamente às maldições, porque o pecado ele acarreta as maldições. Mas o que você está passando não tem a ver com o que seu pai fez, com o que sua mãe fez, não tem a ver com o que seu avô, sua avó deixou de fazer. Cada um é responsável por si. Cada um é responsável pelo seu pecado. A gente vê justamente, depois os irmãos podem ler, lá em Ezequiel, vamos ler aqui só uma parte, Ezequiel 18, os irmãos podem ler depois, meditar no todo o capítulo 18 de Ezequiel. Ezequiel 18, 20. Está escrito assim: a pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. O 21. Mas, se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é justo e reto, certamente viverá, não será morto. Então, cada um é responsável pelos seus atos e pelas consequências que os seus atos vai trazer. Você não está pagando um karma de uma vida anterior, você não está pagando pelo pecado dos seus descendentes. Cada um vai pagar por si mesmo. A gente vê muita gente pensando de forma errônea que são consequências hereditárias, mas isso não existe. Cada um vai dar conta de si no dia do juízo. Cada um vai ser responsável por si, pelos seus pecados, e se arrependeu ou não dos seus pecados, conforme fala a palavra do Senhor. Não existe essa questão de maldição hereditária, que você possa tirar isso da sua mente. Vamos ler também aqui em Gálatas, capítulo 1, do verso 8, por favor. Gálatas 1, 8, falando ainda sobre essa questão, inclusive, de maldição. A palavra de Deus fala assim, ó: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, ou seja, que esse seja maldito. Então é a palavra de Deus, é esse evangelho puro e verdadeiro que tem poder para transformar, que tem poder para resgatar o homem caído. E é essa palavra que, ainda que descesse um anjo trazendo outro evangelho, isso será mentira. E a gente sabe, inclusive, que existe religião por aí que fala que um outro anjo veio, anjo Moroni, trazendo um novo evangelho. Isso daí não passa de especulação. O evangelho puro e verdadeiro, aquele que nós temos em mãos, e é nele que temos que meditar para que as bênçãos do Senhor venham sobre a nossa vida. Talvez você possa estar pensando que você está sofrendo, pelo que você está passando, e que, como eu disse, poderia achar que era uma maldição que estava sobre a sua vida. Na verdade, meu irmão, minha irmã, o que o crente passa muitas vezes é por disciplina. Lá em Hebreus capítulo 12, fala justamente da disciplina do Senhor. Disciplina é diferente de maldição. Disciplina é justamente Deus acochando para que você ore mais.
Disciplina é justamente Deus acostando para que você possa se quebrantar e voltar a sentir a presença dEle. Disciplina é justamente Deus, assim como o pai faz com o filho, disciplina, dá o castigo para que aquele filho aprenda a lição. Deus muitas vezes nos disciplina para que a gente possa voltar ao primeiro amor. E que você muitas vezes possa estar questionando, você possa muitas vezes estar com dúvidas no coração, mas tenha certeza que se você é de Deus, se você é de Cristo, não é a maldição que está sobre a sua vida. Pode ser um momento ali de luta, pode ser um momento de disciplina, pode ser um momento que Deus está te provando, mas não é a maldição do Senhor. Se você tem Cristo na sua vida, você não é amaldiçoado, não. Tire isso da sua mente e do seu coração. Nem tudo é do diabo, muitas vezes é permissão de Deus, justamente para que a gente possa buscar mais a presença dEle. E tenha certeza que entre abençoar ou amaldiçoar, porque Deus tem poder para tudo, Deus prefere abençoar. E nós somos abençoados em Cristo. A gente viu que obedecer traz bênçãos, e o maior exemplo de obediência é justamente o Senhor Jesus Cristo. 100% homem, 100% Deus, único que viveu nesse mundo e cumpriu toda a lei, obedeceu tudo, viveu em carne e não pecou, viveu em nós, carne e osso, e não desobedeceu a Deus. Jesus Cristo é o maior exemplo de obediência, e é Ele que nós temos que justamente tentar sempre imitar, tentar sempre buscar, para que a gente possa se aproximar o máximo possível daquilo que Deus quer que a gente faça para Ele. Então, a santificação é justamente isso, a separação do pecado. Deus quer um povo que se santifique. O processo de santificação é um processo do dia a dia. Então, que hoje eu seja mais santo do que ontem e menos santo que amanhã. Esse tem que ser o desejo de cada um de nós, buscando cada vez mais a santificação, buscando cada vez mais nos separar do mundo, nos separar do pecado. E aí nós vamos ter as bênçãos espirituais. Como eu falei, não só bênçãos materiais, porque Deus é um Deus de provisão, mas também as bênçãos espirituais. Efésios capítulo 1, verso 3, por favor. Fala justamente dessa questão das bênçãos. Efésios 1, 3, está escrito assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em quem? Em Cristo. Então, em Cristo nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E isso aí é uma bênção que nem eu nem você merecia, mas é a graça do Senhor em nossas vidas, que nós temos essa bênção, essa dádiva, essas bênçãos espirituais, e justamente por termos essas bênçãos espirituais, como foi dito, nós podemos, através de Cristo, ir vencendo o mundo, e vencendo o pecado, e sermos abençoados no nosso dia a dia. Então, aquele que está em Cristo, que recebe Cristo, Cristo o justifica diante de Deus. E isso é uma bênção, como eu disse, que nenhum de nós conseguiríamos pagar. Gálatas 3, verso 13 e 14, fala justamente isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, por amor de cada um de nós, Cristo se fez maldito. Aquele que viveu nesse mundo e não pecou, aquele que foi 100% obediente ao Pai, Ele se fez maldito por nós, que somos nós sim malditos por desobedecer a Deus. E Jesus se fez maldito por amor a cada um de nós, por amor a mim, por amor a você. Ele se fez maldito ali na cruz do Calvário, entregando a sua vida e pagando o preço que eu e você era para pagar. Ele pagou o preço por nós, ali na cruz, se fazendo maldição no nosso lugar. Romanos, capítulo 8, no verso 1, está escrito assim, Romanos 8, 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, que você possa tirar da sua mente qualquer culpa, que você possa tirar da sua mente qualquer, como eu disse, maldição. Você está em Cristo Jesus, não há condenação.
Mas se você ainda não está em Cristo Jesus, que você possa nessa noite sair com Ele no seu coração. Romanos 12, 14, ainda no livro de Romanos, fala assim: abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Está aqui mais um mandamento onde vão o mundo identificar que nós somos seguidores de Cristo. A gente não vai retribuir o mal com o mal, a gente vai retribuir o mal com o bem. Isso não é fácil, mas é só Deus na nossa vida que a gente vai conseguir abençoar aqueles que nos perseguem. É só com Deus na nossa vida que, seguindo o exemplo de Cristo, aquele que obedeceu 100% e cumpriu toda a lei, é só nele que a gente pode seguir em frente e obedecendo. Então, vimos aqui que nós somos abençoados em Cristo. Ele morreu por nós, Ele nos resgatou, e Ele se fez maldição por nós. E aí, aquele que está sem Cristo, esse sim, pode estar justamente com a vida na maldição, debaixo do pecado, debaixo da maldição do pecado. E aí a gente vai ver que Jesus, Ele ama cada um de nós, mas se nós estamos longe dEle, nós estamos justamente no mundo de pecado, nós estamos propícios a tudo aquilo que o pecado acarreta. Sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o pior de tudo não é só a morte física, o pior de tudo, como a Bíblia fala, é a segunda morte. É uma morte espiritual, é uma eternidade longe do Senhor Jesus Cristo, para aqueles que estão em desobediência a Deus. Essa é a maior de todas as maldições. O povo de Deus é o povo mais abençoado do mundo, porque tem na sua vida a certeza da salvação e tem o seu interior, o Espírito Santo, sempre alertando o seu coração sobre a verdade, sobre o juízo. E é isso que nós nunca devemos deixar apagar, a chama do Espírito Santo em nosso coração. A desobediência vai quebrar muitas vezes esse elo do homem com Deus, e a gente vê que existem dois caminhos: o caminho que leva ao céu e o caminho que leva à perdição eterna. E vai baseado justamente na nossa decisão de obediência, de sermos abençoados em Jesus Cristo, ou a desobediência que vai levar a uma perdição eterna, que a gente possa escolher a vida, como Deus mesmo quis. Que a gente sempre possa dar lugar ao Espírito e não dar lugar à carne, para que possamos então viver as promessas do Senhor. Como eu disse no início da mensagem, a maior de todas as bênçãos é a bênção da salvação. É uma bênção que nem eu nem você poderíamos pagar, nem eu nem você poderíamos comprar. Não existia nada que a gente pudesse fazer para que pudéssemos alcançar a salvação. Mas Deus, no seu amor tremendo, justamente enviou seu Filho para que morresse em nosso lugar. E como lemos aqui, Ele se fez maldito em nosso lugar. E a maldição que era para cair sobre as nossas costas, Ele levou ali na cruz do Calvário. Naquele momento Ele não estava só sendo crucificado, naquele momento Ele não estava só sentindo as dores dos escravos, dos pregos, Ele estava ali levando o peso do nosso pecado. E por isso que ali naquele momento em que Ele estava se fazendo maldito, se fazendo pecado no nosso lugar, pecado é o que traz separação entre Deus e o homem, Ele pergunta justamente: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava se fazendo pecado em nosso lugar, sofrendo por nós, por amor. E que a gente possa entender o grande sacrifício que Cristo fez por cada um de nós. Que a gente possa se alegrar nele, que a gente possa decidir obedecê-lo, que a gente possa decidir que o sacrifício dele não seja em vão para cada um de nós. O pecado, ele separa o homem de Deus, mas a obediência e o coração quebrantado faz com que esse homem, ele alcance novamente, através de Cristo Jesus, a reconciliação com o Pai eterno. Toda maldição que existe, Cristo levou na cruz. Como eu disse, você em Cristo não é amaldiçoado. E eu quero mostrar alguns versículos nessa noite, justamente sobre essa questão da bênção da salvação, a maior de todas as bênçãos. Mateus, capítulo 7, no verso 23, está escrito assim: então lhes direi claramente, palavras do Senhor Jesus Cristo, então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Quão triste será naquele dia final, naquele dia do juízo, ouvir uma frase dessa do Senhor Jesus Cristo: afaste-se de mim, não conheço você, você praticou o mal.
que a gente possa querer praticar o bem, que a gente possa querer ser obediente a Cristo, para que a gente possa, naquele grande dia, entrar no reino celestial que Jesus Cristo tem preparado para aqueles que decidiram obedecê-lo, ser fiel a Ele até o fim. Ainda no livro de Mateus, capítulo 25, verso 41, Mateus 25, 41, está dizendo assim, novamente, palavras do Senhor Jesus. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Veja aí que o rei, Jesus Cristo, ele chama de maldito todo aquele que não lhe obedeceu, que não lhe reconheceu como Salvador, que descumpriu a sua vontade. Então, se você está longe de Jesus Cristo, se você está afastado de Jesus Cristo, você está sobre a maldição do pecado. Você está dando brecha para que o inimigo possa entrar na sua vida e possa trazer toda a maldição que o pecado pode acarretar. Que essa seja uma noite que você possa decidir entregar sua vida a Jesus, justamente para que naquele dia, quão triste será ouvir, afastai-vos de mim, malditos. Naquele dia que você possa, novamente, como eu disse, ter a certeza da salvação e ouvir, entrai-vos para o reino que foi preparado. Que você possa ter a certeza da salvação para gozar de uma eternidade com o Senhor. Apocalipse, capítulo 20, verso 13 ao 15. Apocalipse 20, 13 ao 15, fala assim, justamente a gente vai ver o final dessa maldição, a maior de todas as maldições, que é uma eternidade longe de Deus. Apocalipse 20, 13 diz, o mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Essa é a maior de todas as maldições. A maior de todas as maldições é você decidir continuar no pecado e não reconhecer Jesus Cristo e a sua entrega por você. E essa vai ser a consequência. A maior de todas as maldições vai levar ao lago de fogo, uma perca da eternidade. Muitos lugares não gostam de falar sobre isso, como eu disse, gostam de falar só de bênção. Mas essa aqui é uma noite em que Deus está alertando a você, para que você escolha a vida, para que você escolha a bênção, e que você não tenha esse maldito destino. Sobre as bênçãos da salvação, agora no livro de João, João capítulo 1, no verso 11 e verso 12, agora a gente vai ver justamente a bênção, que é a bênção que Jesus proporciona para aqueles que o reconhecem e decidem obedecê-lo como seu Senhor e Salvador. João 1, 11 e 12. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você crê no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração? Você crê que Ele veio a esse mundo verdadeiramente, Deus verdadeiramente homem, morreu por você? Você decide obedecer a Ele? Você crê nisso? Você é um filho de Deus. Isso é a maior de todas as bênçãos. Deus comprou para Ele, através do sacrifício de Cristo, filhos. Nós somos gentios, nós não somos judeus, mas através da descendência de Abraão em Jesus Cristo, nós somos abençoados. Nós temos a bênção da salvação através de Cristo, através da sua entrega. Ainda no livro de João, capítulo 10, no verso 28, João 10, 28, está escrito assim, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Você tem a certeza da salvação? Você tem a certeza que você está com Cristo e vai ter uma vida eterna? Jesus está chamando, Jesus, o Espírito Santo está falando a muitos corações nesse momento. Jesus está chamando para o quebrantamento e ao arrependimento, a mudança de vida nessa noite. E você, se você decidir segui-lo, se você decidir obedecê-lo, se você decidir justamente que quer a bênção de viver com Jesus na sua vida, a gente vai ver agora o capítulo 21 de Apocalipse. Apocalipse 21, verso 21 ao 27. Veja a diferença que é com relação àquela passagem anterior de Apocalipse que a gente viu.
Apocalipse 21, 21 ao 27. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida de quem? Do Cordeiro. O Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E que você possa então andar com Jesus Cristo, obedecê-lo e ter a maior de todas as bênçãos, que é a bênção da salvação. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Se pela fé ele entrar no seu coração, ele vai provar isso para você. E você vai sentir a presença dele. E você vai sentir a mudança de vida que só ele pode proporcionar. Ele está te chamando nessa noite. Jesus disse que através dele podemos vencer os pecados. Talvez você está despedaçado no mundo de pecado, talvez na embriaguez, algum vício, talvez numa vida de mentiras, de enganação, talvez numa vida que não está agradando a Deus, e você tem consciência disso. Você sabe que está numa vida errada, numa vida que está trazendo talvez lucro ou alegria passageira. Mas o que Deus tem para oferecer para você não é passageiro, é eterno. O que Deus tem para oferecer para você é a bênção da eternidade ao lado dele. E é isso que você tem que desejar. Seu coração tem que anelar e querer isso nessa noite. E é isso que o Espírito Santo está falando para você. Você talvez está morto espiritualmente, mas Deus quer que você escolha a vida. E a vida com abundância, que é a presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Ele quer te resgatar desse lamaçal do pecado e te trazer uma alegria que não é passageira. É uma alegria que vai ser eterna, porque o seu nome vai estar o quê? Inscrito lá no livro da vida do Cordeiro. Essa alegria não tem preço. Você precisa então de arrependimento. Você precisa de mudança de vida. Você precisa vir como está, mas não vai ficar como está. Porque o Evangelho, o Senhor Jesus Cristo, Ele pode te transformar. É apenas Ele que pode mudar o seu padrão de vida e fazer você uma mulher diferente, um homem diferente, um jovem, uma criança diferente. Apenas o Senhor Jesus Cristo pode fazer isso por você, fazer tudo novo. E essa noite é uma noite que estamos convidando você ao arrependimento verdadeiro. Não um arrependimento da boca para fora, um arrependimento verdadeiro, para que você possa decidir sobre a bênção do Senhor na sua vida e não sobre a maldição do pecado na sua vida. Escolha, pois, a bênção para que você viva, e viva com abundância ao lado do Senhor Jesus Cristo, porque Ele veio a esse mundo para salvar. Ele veio a esse mundo, como está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Repito, a maior de todas as bênçãos. E esse convite vai ser feito nesse momento, para que você decida sobre a bênção.